Vamos estar iniciando mais uma palavra em nome de Jesus. Mas antes eu queria estar orando com você. Vamos orar juntos. Eu creio que Deus tem coisas poderosas. Deus está fazendo coisas poderosas no nosso meio nesses dias. E eu quero que você ore aí, que você pega alguém da sua casa, da sua família, ou caso você esteja sozinho, mas eu quero que você ore com convicção, declarando. Então hoje nós iremos compartilhar a respeito de crise ou oportunidade. O tempo que nós estamos passando, nós estamos enxergando ele como crise ou como um tempo de oportunidade? Sabe, eu quero orar por você, para que nesses dias Deus venha despertar talentos em você. Para que nesses dias Deus venha te despertar para algo poderoso que Ele quer fazer e vai fazer através das nossas vidas. Então eu quero que você no seu lugar, na sua casa, pegue alguém, um esposo, os filhos, mas eu não quero que você ore sozinho. Caso você esteja sozinho, amém. Deus está com o Espírito de Deus está aí com você e Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar declarando que esse é o tempo que o Senhor preparou para despertar coisas grandes nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai de amor, nós oramos essa noite, abrindo nosso coração, abrindo nossa vida para o Senhor, Pai, para que o Senhor desperte em nós, Pai, grandes coisas para esses dias. Que o Senhor desperte em nós talentos, dons, oportunidades. Pai, Deus, em nome de Jesus, que através dessa palavra possamos ser despertados para o propósito, despertados para o mover que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. Pai, Deus, em nome de Jesus, nós abrimos a nossa vida para dizer: Maranata, vem, Senhor, vem e toma o seu lugar, cumpre em nós a tua vontade, cumpre em nós o teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Tá bom? Aleluia. Amém. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. É no livro de Provérbios, capítulo 23. Aleluia. Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 7. Então, hoje, como eu disse, nós iremos compartilhar a respeito de crise ou oportunidades. Então, você tem aí acompanhado, eu não preciso te falar o tempo que nós estamos vivendo, mas entenda, ouça algo. Em tempos onde as pessoas choram, nós precisamos decidir em que lado iremos ficar. Ou se vamos chorar junto, ou se vamos vender lenços. Sabe, toda crise é uma oportunidade de Deus manifestar grandes coisas. E você precisa escolher o que você vai fazer em tempos de crise. O que você vai fazer nesses tempos? Se você vai se acomodar, aceitar a crise, ou se você vai ver nela uma oportunidade. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse é o tempo de Deus trazer e gerar oportunidades nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aí a palavra de Deus a partir do versículo 7. Diz assim o texto: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Olha o que o texto diz. Como você imagina, assim vai ser. Ele fala assim: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Irmão, presta atenção. Como eu imagino as circunstâncias da minha vida, da minha casa, do meu lar, da minha família, esse tempo que eu estou vivendo, assim vai ser. E eu quero te fazer uma pergunta: como você tem imaginado os seus dias? Como você tem enxergado a situação em que nós estamos passando? Como você tem enxergado a realidade que estamos enfrentando? Entenda, o cenário da sua vida, a realidade que você tem hoje, ela só é reflexo das suas escolhas. Irmãos, e escolhas têm a ver com a visão. Escolhas têm a ver com a forma que você enxerga. Escolhas têm a ver com a forma que você se posiciona. E nós acabamos de ler aqui na palavra: como você imagina, assim vai ser. Sabe, eu não sei como você tem imaginado esses dias, mas a Bíblia fala assim que Deus tem pensamentos de paz, pensamentos bons, a fim de dar o fim que eu e você desejamos. Entenda, a realidade não é só o fato em si, mas sim o que eu quero que aconteça. Mas pastor, Deus não tem o controle de todas as coisas? Sim, mas Deus, ele tem mais prazer em nos abençoar. Então, nesses dias, eu quero te incentivar em você declarar, em você profetizar, em você imaginar, em você trazer à existência aquilo que Deus quer fazer na sua vida.
Está dentro de mim o que vai ser. Está dentro de mim o que vai acontecer. Se eu vou aceitar a crise ou se eu vou aceitar a oportunidade. Se eu vou estagnar na crise ou se eu vou dar um passo para a oportunidade. Irmãos, nesses dias, Deus nos chama para oportunidades. Sabe, eu estava vendo um texto no Facebook que ele fala assim: se você sair dessa quarentena sem nenhum dom, sem nenhuma capacidade nova, sem aprender nada novo, isso só nos mostra que não nos falta tempo, nos falta disciplina. Entendeu? Nesses dias, Deus quer nos levar a ter coisas novas, a aprender coisas novas, a desfrutar de coisas novas e dentro da presença dele. Isso é o mais poderoso. E em cima disso, eu quero te dar alguns exemplos. Exemplos dentro da palavra de Deus. Exemplos vivos que precisam nos levar a uma nova realidade. E o primeiro exemplo, anota aí, marca em algum lugar, mas não deixe de esquecer isso. O primeiro exemplo, nós temos lá quando Moisés e o povo está atravessando o Mar Vermelho. Então, uma história muito conhecida, eu creio que você já assistiu, já leu, já viu em quadrinhos, não sei. Mas a Bíblia fala assim que Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito. E Deus envia as pragas ali. E o povo, quando sai do Egito, se depara com o Mar Vermelho. E aí eles estão diante de uma crise. Poxa, Deus me tirou da escravidão. Deus me tirou lá do Egito para eu morrer na beira do mar. Para eu morrer à espada de Faraó, na beira do mar. Eu preferi estar lá no Egito. Preferia ser como escravo. Essa é uma posição que as pessoas poderiam ter. E de início eles tiveram, porque Moisés falou assim: Deus, e agora o que nós vamos fazer? O exército de Faraó está vindo lá atrás. À nossa frente tem o mar. O que eu vou fazer? O que Deus disse a Moisés? Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo para fazer aquilo que eu chamei eles para fazer. Se eu livrei eles do Egito, eu vou livrar eles também do mar. Diga ao povo que marche. Ouça algo. O povo ali estava de frente a uma crise. Moisés e o povo estavam de frente a uma crise. E agora, o que eu vou fazer? Sair de um lugar, sair de uma crise, agora eu estou na outra, porque agora eu vou morrer aqui. Era isso que eles estavam pensando. Vão morrer na praia. Mas Deus deu uma palavra: marche. Ou seja, à frente de vocês não está uma crise, está uma oportunidade. Amém. Ouça algo, irmãos. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem. A sua comodidade, a passividade é o lugar onde as pessoas não avançam, perdem, sofrem. Sabe, se o povo ali desistisse diante do mar, não marchasse, não ia acontecer nada. E Deus dá uma direção: marche. Diga ao povo que marche. Irmão, receba essa palavra na sua vida hoje. Não pare diante das circunstâncias. Marche, vai adiante, vá à frente, construa, edifique, conquiste. É isso que Deus tem para você. Marche. O povo estava diante de uma oportunidade, mas tudo dependia da ótica, da mentalidade, do coração, daquilo que estava dentro deles. Eu quero te perguntar: o que está dentro de você nesses dias? Será que é a incredulidade? Será que é o medo, a incerteza? E agora? Ó céus, ó vida, vou perder minha vida agora. Não! Irmãos, o maior dos espíritos habita em mim e você. Espírito de vida, de autoridade, de poder. O Espírito que nos faz ser mais que vencedores. E nós não estamos diante de uma crise. Estamos diante de uma oportunidade. E Deus falou assim: Moisés, mande que o povo marche. E o povo começou a marchar. E o interessante é que Deus queria usar o mar também, não só para livrar o povo, mas também para destruir os inimigos. Entende? Nas suas crises, não é só para te paralisar, é para te impulsionar e também destruir aquilo que tem se levantado na sua vida. Entenda, Deus ali vai e abre o Mar Vermelho e o povo começa a passar. E o mesmo mar que serviu para salvação para o povo, serviu para destruição do exército de Faraó. Irmãos, entenda, toda crise é uma oportunidade de Deus manifestar o sobrenatural. Deus quer manifestar o sobrenatural dele na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças. Deus quer e Deus vai. A gente tem a mania de falar assim:
se Deus quiser. Se Deus não quer, ele vai fazer. Ele quer, Deus quer fazer, Deus quer abençoar, Deus quer te prover, Deus quer dar o sobrenatural. Mas a grande questão é, você enxerga as coisas como uma crise ou como uma oportunidade? Para Deus, o mar era uma oportunidade de livramento e para destruir os inimigos do povo. Mas para o povo ali, de certa forma, foi uma crise. Poxa, não sei nadar. Olha o tanto de coisa que eu trouxe. E isso e aquilo. Mas Deus deu uma palavra. Diga ao povo que marche. Sabe, nesses dias, essa é a palavra que Deus tem para mim e para você. Não podemos ficar parados diante do mar, diante da crise, diante de quarentena. Não podemos. É claro que respeitamos. Não estou dizendo para você sair que nem um doido, não é isso. Mas isso fala da nossa posição, da nossa mentalidade, daquilo que vamos fazer. Deus manda te dizer, marche. Marche com a sua família, marche com os seus negócios. Deus tem um sobrenatural dele para fazer na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Outro exemplo que eu quero te dar é Saul. Saul e Golias. Os irmãos conhecem a história. Apareceu lá o gigante Golias. Começou a afrontar o exército do Deus vivo. Começou a afrontar o Deus dos exércitos. Como assim? E interessante que se você analisar toda a história, Deus deu Saul para o povo, porque o povo estava pedindo um rei. Nós queremos um rei, precisamos de um rei, queremos um rei. E Deus vai lá e estabelece Saul. E era o rei que eles queriam. O rei forte, alto, de boa estatura. Porque as pessoas estavam, ao olhar para o rei, tinha uma segurança. Mas no meio da crise, as aparências foram embora. No meio da crise, aquilo que o povo tinha escolhido não respondeu. Entenda, presta atenção. Golias para Saul foi uma crise. Mas Golias para Davi foi uma oportunidade. Como você tem enxergado os seus gigantes nesses dias? É como você tem enxergado as suas crises nesses dias. Sabe, Davi falou assim, o quê? Casar com a filha do rei, ter ouro, não pagar imposto, não sei o quê. Essa é a minha oportunidade. E foi para cima. Irmãos, e se você olhar para Davi, aponta muito para mim e para você. Nesses dias, o gigante estava lá todo armado, era bom lutador, espada muito grande. Acho que a espada de Golias era maior que Davi, se bobear. Capacete, coraça, essas coisas. Tudo produzido para a guerra. E chega um menino lá, 16, 15 anos ali, com uma pedra na mão, uma fundinha na mão. E ele fala assim, eu vou contra você, crise. Eu vou contra você, crise. No nome do Deus dos exércitos. E Davi usa aquilo que ele tinha na mão. Ele não precisou pegar nada emprestado de ninguém, não. Deixa eu afiar a espada do meu irmão. Não. Ele pegou aquilo que ele tinha nas mãos. Entenda, Deus vai te tirar você da sua crise. Você usando aquilo que você tem nas suas mãos. Que hoje é a palavra de Deus. É a sua fé. É o seu coração quebrantado. É a sua vida consagrada. Olhe para a sua crise como uma oportunidade de Deus te alavancar para as coisas grandes. Amém. Saul enxergou Golias como uma crise. Paralisou. Teve medo. Irmãos, e dali em diante, Saul só foi, descida abaixo, ladeira abaixo. Dali em diante, Saul começou a sofrer com aquilo. E ficou ruim, com o espírito maligno, desobedeceu o Senhor, começou a fazer um monte de besteira. Entenda algo, quando nós deixamos a crise controlar as nossas vidas, nós estamos fadados ao fracasso. Mas nesses dias, Deus nos chama para olhar a crise como uma oportunidade de ver o sobrenatural de Deus se manifestar em nós e através de nós. Através de nós. Em nome de Jesus. Sabe, nesses dias, que você possa enxergar tudo isso que nós estamos passando como uma oportunidade de Deus fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida, em todas as áreas dela, em nome de Jesus. Amém. Não seja como Saul. Não olhe para o gigante e fale, poxa, agora eu vou ficar aqui escondido.
alguém vai se levantar e alguém vai fazer alguma coisa. Não. Se você não se posicionar nos céus, nós estamos diante de uma guerra espiritual. Se você não se posicionar diante de Deus, você não vai vencer das crises. Sabe, olhe para você e veja o Cristo em você. A Bíblia é clara, ela fala assim que Cristo em nós é a esperança da glória. E é por isso que o escritor fala aqui de Provérbios. Aquilo que você imagina, assim vai ser. Saul teve muito medo diante de Golias. E não só Saul, todo o seu exército. Mas Davi viu uma oportunidade naquele gigante. E dali em diante Deus só fez coisas sobrenaturais através de Davi e na vida de Davi. Aí eu quero te perguntar mais uma vez, como você tem visto esse tempo que estamos enfrentando? Como você tem enxergado essas situações, as suas adversidades? Qual é o posicionamento do seu coração? Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida, meu irmão. Você precisa crer nisso, amém? Mas nós temos que nos posicionar. Nós temos que estar diante do Senhor. Nós temos que nos posicionar como vencedor. A Bíblia ela fala assim que nós temos a mente de Cristo. Abra aí a Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 12. Texto muito conhecido, tenho certeza que você conhece. Mas eu quero ler com você aqui. Romanos 12. É o que nós precisamos viver nesses dias. É o que nós precisamos viver nessa época que estamos enfrentando. Romanos 12, versículo 1 e 2. Abra aí a sua Bíblia de papel, online, no celular, não sei. Mas eu quero que você lê esse texto com a realidade, a mentalidade da qual estamos vivendo hoje. Aí está assim o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí olha o que ele diz no verso 2. Irmãos, isso é poderoso. E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com o que está acontecendo nesse mundo. E não vos conformeis com o que está passando o nosso país. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, o texto é claro. Você só vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se você mudar a sua posição, renovar a sua mente, não aceitar o que está acontecendo. E dito isso, eu quero te levar um exemplo para você entender isso. Sabe, não sei se você já assistiu corrida, Ayrton Senna, Schumacher, mas os carros, no meio da corrida, eles precisam de ajustes. Eles precisam de pausas, que são chamados pit stop, onde eles param ali para abastecer, para encher o pneu, ver se tem alguma falha no carro, algum ajuste, para eles continuarem a corrida em segurança. É isso que acontece nas corridas. Todo carro, no meio daquelas tantas voltas que eles fazem, eles param 2, 3 vezes para um pit stop, para avaliar se está tudo certo com o carro, abastecer, encher ali o tanque e continuar a corrida para eles vencerem em segurança. Sabe, nesses dias, irmãos, quero que você enxergue isso que nós estamos passando como um pit stop na sua vida, como um tempo de você reavaliar a sua vida. É um tempo de você reavaliar a sua casa, um tempo de você reavaliar os seus princípios, sabe, a sua conduta, o seu propósito, aquilo que você tem feito, aquilo que você tem oferecido ao Senhor. A gente acabou de ler aqui que Paulo fala assim que nós devemos apresentar o nosso corpo como culto ao Senhor, vivo, santo e agradável. Sabe, nesses dias é um tempo de nós avaliarmos isso. Mas pastor, tempo de ajustar o quê? Tempo de avaliar o quê? A primeira coisa, tempo de avaliar e ajustar o seu casamento. É um tempo que você vai passar ali com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, e ver, nossa, não foi com essa mulher que eu casei, não foi com esse homem que eu casei, e não sei o quê. Tá, mas é um tempo de você ajustar. Às vezes ali na correria do dia a dia, de trabalho e sai, não sei o quê, você não consegue perceber os sinais.
Você não percebe o que está acontecendo. Na China foi dito que esse tempo de quarentena foi aonde o tempo que os divórcios subiram muito. Muitas pessoas se divorciaram. Por quê? Porque começaram a viver ali com o marido e a esposa dentro de casa e viram muitas coisas desajustadas. Muitas coisas que não estavam alinhadas. Irmãos, entenda, esse é o tempo de você reajustar, de você alinhar a sua família, alinhar o seu cônjuge, alinhar o seu casamento, alinhar aquilo que está fora do prumo, alinhar aquilo que está fora dos caminhos do Senhor, alinhar aquilo que não está dentro da palavra. É o tempo de você parar o pit stop do seu casamento. O pit stop ali da comunhão da sua família. Sabe, é o tempo de Deus restaurar os lares familiares. Esse é o tempo. Veja isso como um tempo para o Senhor te dar uma oportunidade de ter um casamento melhor. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o relacionamento com seus filhos. Muitos pais não vê a hora da escola voltar. Não, mas eu preciso que a escola volte logo com essas crianças sumidas aqui. Ó, meus cabelos estão em pé. Estou cansado mais em casa do que na rua trabalhando. Porque essas crianças estão me deixando doido. Uma misericórdia. Esse é o tempo de você gerar vínculo com os seus filhos. Do coração dos pais converter aos filhos, dos filhos aos pais. De vocês terem comunhão, intimidade. De vocês crescerem em Deus juntos, como família. Esse é um tempo que vocês não tinham. Porque a correria de trabalho, escola, os afazeres do dia a dia não permitia isso. Então enxergue esse tempo de pit stop para você, sabe, reajustar os seus filhos, sabe, ensinar princípios novos, ensinar, sabe, algo da palavra de Deus, direcionar, alinhar propósito, ministrar na vida deles. Esse é o tempo. E você, filho, é o tempo de você ministrar na vida dos seus pais. É o tempo de você ganhar os seus pais. É o tempo de você honrar os seus pais, servir os seus pais, demonstrar o amor de Cristo que está em você, na vida dos seus pais. Esse é o tempo, filho e filha que está me ouvindo. É o tempo de você ser usado na sua casa. É o tempo de você ministrar a palavra de Deus dentro da sua casa. É o tempo que Deus preparou. Sabe, interessante que a partir de agora, nós nunca mais poderemos reclamar que não nos falta tempo. Ah, eu não ministrei para o meu pai porque não tinha tempo. Ah, porque ninguém parava em casa. Ah, eu não sei. Não, o tempo está aí. Está sobrando tempo. Mas o que você tem feito com ele? Sabe, aproveita esse tempo de parada, de pit stop, para você reativar os laços familiares com seus pais, com seus filhos. Em nome de Jesus. Sabe, esse também é o tempo de você dar rumos para os seus negócios. Alinhar, ajustar. Poxa, eu preciso de ideias novas. É o que eu posso fazer aqui no meu empreendimento. É o que eu posso aqui ajustar aqui na minha empresa ou nas minhas finanças. Sabe, é o tempo de você sentar, avaliar aquilo que precisa ser melhorado, focar em melhorias. É o tempo de reajustes. E também é o tempo de você melhorar a sua liderança. É o tempo de você melhorar o seu propósito no Senhor. É o tempo de você ajustar o seu serviço ao Senhor. Sabe, Paulo, ele fala assim que o homem, ele precisa avaliar a si mesmo. Sabe, esse é o tempo de você avaliar a sua liderança. É de você avaliar aquilo que você tem oferecido ao Senhor. A gente acabou de ler aqui que nós devemos dar nosso culto racional como sacrifício vivo. É o tempo de você avaliar, sabe, a sua intimidade com Deus. É o tempo de você avaliar os seus relacionamentos com Deus. É tempo de você avaliar a sua intimidade com Deus. Irmãos, eu quero te fazer uma pergunta aqui. E se responda aí na sua casa. Nesses tempos de tempo livre, quanto tempo você tem oferecido ao Senhor? Quanto tempo você tem separado para orar? Para fechar a porta do quarto? Em se derramar em oração ali? Em se derramar em quebrantamento? Em gastar tempo lendo a palavra de Deus? Quanto tempo, desse tantão de tempo livre que você está tendo, você tem investido no Senhor? Você tem investido na sua liderança? Você tem investido em intimidade, em buscar dons, em buscar coisas novas? Quanto tempo, meu irmão, você tem investido para Deus esses dias? Não fale que falte tempo. Nos falta muitas vezes disciplina, nos falta paixão, nos falta encargo, em querer mais.
em desejar mais. Sabe, nesses dias, enxergue esse tempo de pausa como um pit stop para o Senhor ajustar essas coisas na sua vida. Ajustar o seu casamento, seus filhos, a sua família, os seus negócios, suas finanças e, acima de tudo, o seu ministério, a sua liderança, o seu chamado, o seu propósito. Sabe o que você tem feito com esse tempo que Deus tem dado a você? Não olhe como crise, não olhe como algo ruim, olhe como uma oportunidade. Oportunidade de Deus manifestar coisas grandes em você. Irmãos, entendam, depois que Davi enfrentou Golias e matou aquele gigante, por onde Davi passava, as pessoas olhavam, nossa, só o Davi, cara. O cara matou o gigante. E depois disso, nas outras guerras, ele foi se destacando, ganhando música. Por quê? Porque ele enfrentou uma crise e aceitou ela como uma oportunidade. Sabe, nesses dias, Deus quer te exaltar. Deus quer te dar tudo aquilo que Ele tem para você. Deus quer te tirar da vergonha. Deus quer te dar dupla honra. Mas para isso, veja a crise como uma oportunidade de Deus manifestar coisas grandes. Mas para isso, nós precisamos nos reabastecer. E esse é o tempo para isso. Abre aí a Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 12. Aleluia. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Um só. É versículo 1. Aí diz assim o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Olha aqui. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ouça algo, querido. Deus, nesses dias, te chama para você correr aquilo que Ele tem para você. Deus te chama para você correr a carreira que está proposta, aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas para isso você precisa se reabastecer. Sabe, parar no pit stop e ajustar tudo. Ajusta com sua esposa, conversa com ela, senta com o marido, conversa ali com o marido, ajusta com os filhos, ajusta com o pai, com a mãe, com o tio, não sei. Mas não saia dessa crise, desse tempo de oportunidade, da mesma forma que você entrou. Não saia. Saia diferente, saia transformado, saia renovado, saia avivado, saia com uma mentalidade nova, com um coração novo, com uma entrega nova, mas não seja o mesmo. Não seja o mesmo. Não seja o mesmo, meu querido. Sabe, isso nos fala do combustível que nós usamos. Sabe que nesses dias, você tem se alimentado do quê? Nesses dias, você tem buscado o quê? A Bíblia ela fala assim que a fé vem pelo ouvir, com certeza. Mas a incredulidade também vem pelo ouvir. Por isso nós devemos nos abastecer. Abre a Bíblia em João. É João capítulo 1. João capítulo 1. A partir do versículo 35 aí. Aleluia. João capítulo 1, versículo 35. A partir até o versículo 39. Aí diz assim o texto. Presta atenção, querido. Presta atenção nesse texto. Muito importante. Todos são. João capítulo 1, a partir do versículo 35, fala assim. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhes, que buscais? O que vocês querem? O que vocês estão fazendo atrás de mim? E disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Ou seja, aonde moras? Aonde você mora? Aonde você dorme? Aí respondeu-lhes Jesus dizendo, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Irmãos, esse texto aqui nos fala muitas coisas. Eu não sei se você já reparou nisso, mas Jesus, todas as vezes antes de operar um milagre ali com alguém, ele perguntava, ô amigão, o que você está precisando? O que você quer que eu te faça? Qual é a sua necessidade? E dessa mesma forma foi com os discípulos. Eles estavam seguindo e ele falou assim, ô, vocês dois,
É o que vocês querem? É o que vocês estão buscando? Me fala aí. Sabe, e os dois podiam falar assim, Jesus, é verdade, tô com mais dificuldade aqui na minha casa. Minha família, minha esposa dá um trabalho. Meus filhos estão com uma enfermidade. Eu tô sem dinheiro, minhas contas, Jesus. Mas não! É o que eles falaram. Jesus, aonde você mora? Eu quero conhecer sua casa. Eu quero saber onde você repousa. Eu quero saber aonde você assiste, aonde você dorme. Eu quero ir lá. Irmãos, entenda, quando os discípulos estão ali perguntando aonde é a casa de Jesus, eles querem ter mais intimidade com o Senhor. Eles estão pedindo intimidade. Deus, me fala onde você mora. Eu quero ser íntimo. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero intimidade com sua presença. Eu quero me lançar a você. E qual foi a resposta de Jesus? Venha. Vem ver. Vinde e veja. Vinde. Vem cá, eu vou te mostrar. Irmãos, entenda algo. Nesses dias, o Senhor sempre vai perguntar para mim, o que você tem buscado? O que você tem desejado nesses dias? Sabe, você deve sim buscar pela sua família, pela sua casa, pelas suas finanças. Sim, você deve sim buscar. Mas ouça algo. A coisa mais importante é a intimidade com o Senhor. A coisa mais importante é a presença de Deus. A coisa mais importante é buscar o Senhor. A coisa mais importante é ser cheio do Senhor. É ser cheio da presença. Cheio da presença. Sabe, a história não fala muito de André, mas fala bastante de João. João estava pregando tanto da palavra que as pessoas ali mandaram ele para uma ilha. Sai daqui, vai ficar lá sozinho. Sabe, a crise de João foi em Patmos. Mas em Patmos ele viu uma oportunidade. E ali ele foi cheio do Espírito Santo. E ali ele começa a escrever as coisas que iriam acontecer. E ali Deus começa a revelar para ele Apocalipse. Sabe, Apocalipse só foi escrito porque João viu Patmos, uma oportunidade. João viu aquela ilha vazia, só ele, como uma oportunidade. Ele podia falar assim, nossa, me jogaram aqui nesse lugar, estou sozinho, o que eu vou fazer? Ele podia lá achar um lugar, uma cabaninha e morrer ali, não. Mas naquele lugar sozinho, isolado, na quarentena dele, ele foi cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E Apocalipse está aí, para quem quiser ver. Porque João respondeu numa crise. Sabe por quê? Porque antes da crise, ele queria intimidade com o Senhor. Ele queria saber onde Jesus estava. Ele queria a presença de Deus. Ele queria estar com Deus. Sabe, irmãos, nesses dias, você precisa buscar o Senhor. Diante dessa crise, veja ela como uma oportunidade, acima de tudo, de você ser cheio do poder de Deus. De você ser cheio do Espírito Santo. De você ter a glória de Deus. De você transbordar no Espírito. De você mergulhar no Espírito. De você desejar o Espírito. Veja como uma oportunidade de obras grandes. Que Deus realizar a vida dele em você. Manifestar a vida dele em você, meu irmão. Veja uma oportunidade. Não veja simplesmente a crise. Sabe, o cenário das nossas vidas, ele é determinado pelas nossas escolhas. Esses dias eu estava lendo um texto de um autor anônimo, e ele fala assim que ele já morreu 6 vezes. Aí ele vai falando ali que a primeira vez aos 15 anos ele estava quase ganhando uma competição de natação. E no finalzinho ele perdeu a competição. Ele fala ali que aos 15 anos ele morreu a primeira vez. Que foi desastroso. Ele queria morrer. Ele ficou muito mal. E ele fala que essa foi a primeira morte dele. E ele fala que aos 19 anos foi a segunda morte dele. Onde a primeira namorada o deixou. Ele falou que aquilo foi muito triste. Muito triste mesmo. E ele falou que queria perder a vida dele. E ele fala que a terceira morte foi quando ele foi mandado embora do serviço. Estava muito bem no serviço, gostava do serviço, mas foi mandado embora sem causa nenhuma. Ele falou que ele ficou muito mal, muito triste mesmo. E essa foi a quarta morte dele. Aí ele fala assim que a quinta morte dele foi quando ele descobriu um câncer. Aos 28 anos, ele descobriu um câncer. Que ele podia morrer. E ele ficou muito mal com aquilo. E essa foi a quinta morte dele. E ele fala que aos 35 anos, o pai dele veio a falecer. Ele falou que aquela foi a pior morte que ele teve. Aí você deve estar pensando, poxa, morreu 6 vezes e ainda está vivo. Irmãos, entenda algo. Aí ele fala assim,
Eu morri 6 vezes, mas nenhuma delas eu desisti da minha vida. Eu desisti de viver. Sabe, não importa o que você esteja passando. Não importa quantas mortes você teve na sua vida, ou quantas frustrações, ou quantas crises, ou quantas perdas você teve. Decida viver. E esse texto é um texto anônimo de alguém que nem cristão era. Mas eu e você, nós temos as palavras de vida eterna. A Bíblia fala assim que existem lugares que nós vamos perder, que nesses lugares nós iremos ganhar. Nós vamos ganhar. Irmãos, veja essa crise como uma oportunidade de Deus manifestar a vida dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. Não é tempo de chorar, mas se você chora, levanta, sacode a poeira. Deus tem coisas poderosas e Ele vai fazer. Amém. Mas tudo depende de como você enxerga. Amém. De como você olha para as suas crises. Sabe, olha para os seus gigantes, olha para o mar e veja uma oportunidade do sobrenatural de Deus acontecer. Porque essa é a vontade de Deus. Sabe, e nesses dias eu quero te perguntar, como você vai se posicionar? Qual vai ser a sua posição diante de seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, suas finanças? Sabe, Deus te chama para oportunidades. Nós somos uma igreja de vencedores. E vencedor é aquele que aproveita as oportunidades. Que aproveita as oportunidades. Sabe, todos os dias aí. Hoje foi uma oportunidade, está acabando. Amanhã é dia de uma oportunidade. Depois também é um dia de oportunidade. Todos os dias com o Senhor é dia de oportunidade. Mas você escolhe aquilo que você enxerga. A crise ou a oportunidade? Nossa, a crise está aí. Está aí mesmo. Mas você escolhe. Em tempos onde todos choram, você vai chorar junto ou você vai vender lenços? Sabe, responda certo. Responda como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Aí no seu casamento, às vezes você está desesperado. Pastor, não tem mais saída, não sei mais o que eu vou fazer. Ah, pastor, ó, as minhas finanças estão com a faca no pescoço. Ó, não sei mais o que faço. Ai, meus filhos, ai, o ministério, a igreja. Irmãos, olhe para o Senhor. Eleve os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem aquilo que nós precisamos. De tudo que nós precisamos é do alto que vem. É do Senhor. Então se posicione nesses dias como homem e mulher de Deus. Se posicione como alguém, sabe, alguém que tem fé. Alguém convicto. Interessante que se você olhar para a vida de Noé, era um homem que recebeu uma palavra, falou, meu, vai chover, não chove, como assim? Mas ele somente acreditou na palavra que recebeu da parte do Senhor. Sabe, acredite na palavra do Senhor. Acredite naquilo que os profetas declaram na sua vida, que você vai encontrar a salvação. Você vai encontrar a provisão, porque vem do Senhor. Vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você. Aí na sua casa, eu queria que você ficasse de pé. Eu não fico sentado, não. Vamos orar junto como igreja, posicionados no Senhor. Às vezes assistir o culto em casa, se assiste aí deitado, com a coberta. Mas vamos nos posicionar para receber a palavra de Deus, como homens e mulheres de Deus. Sabe, esse tempo de parada, tempo de pit stop, é o tempo de nós avaliarmos, de nós enchermos o tanque e correr a carreira que nos está proposta, em seguir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Sabe, esse será o seu caso. Deus vai te encher, Deus vai te dar vida, Deus vai te dar poder, Deus vai te dar estratégias novas, Deus vai te dar direção, e você vai romper em áreas que você nunca rompeu, e você vai avançar em áreas que você nunca avançou, e você vai colher aonde nunca ninguém colheu, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar sobre a sua vida. Se você está com alguém do seu lado, eu quero que você dê a mão para essa pessoa. Vamos orar juntos como igreja, para que nesses dias o Senhor desperte em nós um coração de vencedor. É que o Senhor desperte em nós a mentalidade de Cristo. É que o Senhor nos dê uma visão de fé, para não enxergar somente as crises, mas ver nas crises oportunidade do sobrenatural se manifestar. Oportunidade de grandes coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, aí na sua casa. Dê a mão para o seu esposo, para o seu cônjuge.
Mas não fique sozinho, indiferente. Vamos orar em nome de Jesus, declarando que nesses dias de crise, as portas vão se abrir. Que nesses dias de crise, você na sua casa, meu irmão, você vai ver oportunidades na sua frente, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Pai querido Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui com a sua igreja, Pai. Os seus filhos que estão nos assistindo nos seus lares. Mas nós queremos declarar sobre eles a vida de Deus, o poder do Senhor, o Espírito Santo. Oh, xarabacandarabalarabás. Pai, o Espírito novo, Pai, o mesmo Espírito que estava em Josué e Caleb, que se destacou dos outros espias para subir e tomar aquela terra. Que esse Espírito seja sobre a tua igreja, que esse Espírito seja sobre o teu povo, Pai, nesses dias, em nome de Jesus. Que todo espírito de medo caia por terra agora em nome de Jesus, e que eles sejam renovados por um espírito ousado, um espírito corajoso, um espírito de autoridade, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai Deus, eu quero declarar, Pai, os seus filhos renovados nesses dias, os seus filhos cheios da tua glória, cheios do teu espírito, cheios da tua vida. Pai Deus, eu quero declarar, Deus, que é onde o diabo tem roubado a fé, a esperança, o ânimo, eu declaro que o diabo sai retirado agora, em nome de Jesus. Sobre cada casamento, sobre cada filho e filha, sobre cada lar, sobre cada ministério, sobre cada célula, sobre cada negócio e finança, eu declaro um tempo de oportunidade, um tempo de oportunidade, um tempo de coisas novas, de conquistas novas, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Satanás, você não vai roubar a igreja viva do Senhor, porque nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos libertou, nos transformou e nos salvou, em nome de Jesus. Pai, abre a visão Pai, dos teus filhos, abre a visão da tua igreja, dê uma mentalidade vencedora, dê a mentalidade de Cristo, Pai, em nome de Jesus, e que nesses dias eles não mais verão crises, não mais verão, Pai, tempos ruins, mas verão tempos de oportunidade, tempos de coisas novas, tempos de fluir no Espírito, tempo de lares restaurados, casamentos restaurados, pessoas libertas, viciados transformados, pessoas curadas, restauradas, transformadas pelo Espírito de Deus, que fluirá em nós e através de nós, em tempos de oportunidade, ó Pai, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba na sua casa, irmão, a vida do Senhor, o Espírito de Deus, a ousadia do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia.